Se bem que daqui a pouco vai ter inteligência artificial, né? Não vou precisar mais ficar repetindo isso. Vai ter um bonequinho, vai ter alguém que vai ficar assim, alô, não sei o quê. Saudações a todos os que estão assistindo ou ouvindo esse episódio de Diálogos com a Inteligência. Eu sou Christian Lintz, cientista político, editor da revista Insight Inteligência e colunista do Meio. Como vocês já sabem, há muitos episódios, o Diálogos com a Inteligência é uma parceria da Insight, editora da revista, com o Meio. E o objetivo é conversar com vários especialistas sobre temas importantes para o Brasil e para o mundo, e de preferência com uma abordagem não convencional. Bem-vindos. E é com muito prazer que estamos recebendo o advogado Wallace Corbo, professor de Direito Constitucional da UERJ e da FGV. Inclusive, ele é o primeiro professor negro a ocupar uma cadeira de Direito Público desde o ministro Joaquim Barbosa, que também era professor da UERJ. E é também autor de livros sobre identidade constitucional. Cadê? Identidade constitucional. Feliz Natal! Educação jurídica. Antirracista. E... ai, caramba. Peraí. Aspas, discriminação indireta. Bem-vindo, Wallace Corbo, com toda a gôndola de livros aqui no nosso Diálogos com a Inteligência. Obrigado, é um prazer Christian. estar aqui com você, querido. Prazer é todo meu de estar aqui. Então, a gente estava conversando antes de começar esse Diálogos com a Inteligência, assim. Você tá muito moço para ser tão importante, cara. Como é que é isso aí? Você sempre foi prodígio? Eu dei uma corrida, na verdade. Assim, eu sempre soube que eu queria ser professor. Eu tinha dúvida do que mais que eu queria fazer da vida. Mas professor eu sempre quis, desde o colégio. Estudei no Colégio Pedro II, tem aquela coisa de ser professor, né? De história, geografia. Acabei indo pro direito. E eu, sabendo que eu queria ser professor, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que me graduar, eu tinha que fazer o mestrado e o doutorado. Então, eu coloquei uma coisa depois da outra. Os astros se alinharam e o Peraí, você virou professor antes de ser advogado? Porque você também é advogado. Eu virei professor enquanto eu virei advogado, né? Quer dizer, eu comecei a dar aula em estágio docente, depois um contrato como substituto, tudo isso logo depois de formado, e aí mantive as coisas em paralelo. Porque em geral é difícil, né, cara? Você tem que... em geral você vira... Você viu que advogado é diferente, porque assim, tem gente que fala assim, não, primeiro eu tenho que fazer um concurso, e aí eu vou fazer mestrado, doutorado. Aí você fala assim, cara... Ou então é o contrário, você fala assim, vou fazer mestrado, doutorado, depois eu faço concurso. Se você fizer mestrado, doutorado, você não vai fazer concurso. O único concurso que você vai fazer é concurso para professor. Exatamente, não, é isso mesmo. Porque depois você não aguenta mais, você vai olhar as provas do concurso, você é imbecil, essa resposta tá errada, não sei o que aí. Não, e é até comum, né? A pessoa faz o concurso, aí já tá com aquela coisa de concurso na cabeça, aí vai pro mestrado depois que passa. Mas enfim, eu nunca quis fazer concurso para carreiras jurídicas, né? De profissionais jurídicas. E eu calhei de dar a sorte também, eu trabalho com um advogado impressionante, que é o Flávio Galdino, que sempre me apoiou muito na vida acadêmica. Então, eu sempre tive muita capacidade ali de gerir aqueles dois chapéus, né? De ser acadêmico, estudar, mestrado, doutorado e advogar ao mesmo tempo. Então, você advoga no direito público também? Eu advogo com direito público e advogo perante, enfim, Tribunal Superior, tentando fazer tudo isso. Mas aí também é muito bom, né? Porque quando você está advogando na área de direito público, não existe distância entre aquilo que você leciona e aquilo que você... Exato. Aquilo que você atua, né? Eu, por muito tempo, e ainda hoje eu tenho alguns casos que não são de direito público, né? Por muito tempo eu atuei com coisas tão distantes como recuperação judicial, por exemplo. E aí eu percebi que eu gosto de direito mesmo, porque, olha, trabalhar com recuperação e gostar é porque você gosta de direito. Então, acabou que eu descobri que eu gosto da advocacia, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E essa possibilidade de trabalhar também na área que eu gosto de estudar facilita muito a vida. E dos estudantes também. Porque ali, quando você dá aula, você também dá aula da prática. Exatamente. Quer dizer, não é só uma aula puramente teórica, né? Que isso acontece muito em direito público também. Eu acho que o direito, em geral, né? Fica umas discussões absolutamente teóricas que acontecem, né? E o aluno fica distante quando você consegue trazer alguma coisa da prática. E às vezes, estou dando uma aula de constitucional, puxa alguma coisa de contratos comerciais, o aluno acorda, né? O aluno que não gosta, ele acorda e fala, deixa eu prestar atenção nisso daqui, que tem alguma coisa a ver. Uma delícia. Uma letra de câmbio, uma coisa interessantíssima. Bom, você já viu que você está com 33 anos, é isso? 33 anos. Deus do céu. A idade de Cristo, já tem 3 livros publicados, doutorado, mestrado, 2 universidades super importantes. Como é que você se aguenta, rapaz, dentro desse paletó? Acho que eu dei sorte, Christian. Eu acho que eu tenho muita tranquilidade de ver isso, né? Claro que estudei, né?
fiz o que eu tinha que fazer, passei onde eu tinha que passar, mas eu acho que as coisas também se alinharam. Eu de vez em quando paro pra olhar, que se eu tivesse virado à esquerda ao invés da direita, ou pegado uma esquina errada, talvez eu não tivesse... Mas isso é verdade, mas assim, às vezes você tem tem a sorte pessoal, às vezes tem um contexto também. Sim. Teve o concurso na hora certa, o país estava assim, estavam valorizando a sua área, o perfil igual ao seu. Né? Se parar pra pensar, por exemplo, o meu concurso ele foi pós-pandemia. Eu não sei se ele foi pós-pandemia por causa da pandemia. Se tivesse sido antes da pandemia, eu não estaria pronto, eu não teria terminado doutorado, eu não teria título para apresentar no concurso. Então, é um pouco de sorte do contexto mesmo, né? Das coisas abrirem na hora certa. Mas é mérito também. Não, com certeza. Mas se não tiver um padrinho... Eu gosto de ter essa tranquilidade de ver que as coisas também acontecem Tem coisa que tá fora do nosso controle também, né? Tem, mas a gente espera que pelo menos o vento esteja soprando a nosso favor, Exatamente. Não contra, né? Exatamente. Então, vamos fazer essa primeira pergunta que eu queria te fazer, que é o seguinte. A Constituição de 88, enfim, é uma Constituição progressista, blá, 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 mas quando ela foi promulgada, você nem era nascido. Uhum. O que eu tô querendo dizer com isso? Que a Constituição, ela não é só baseada numa interpretação literal, né? Ela não é a gente tem várias maneiras de interpretar a Constituição. De alguma maneira, a interpretação da Constituição tem que andar junto com a mudança social. Né? Senão ela fica ultrapassada, cai, morre, enfim, ela é ultrapassada pelos fatos. Aí eu queria perguntar o seguinte, qual era o estado do debate sobre debates identitários, raça, gênero, sexualidade? Porque esses eram debates que estavam muito incipientes na época, né? Então, era assim, como é que foi esse desenvolvimento de 88 para cá? E aí você pode explicar assim, como é que foi feita aos poucos essa atualização a partir dos princípios da Constituição? Né? Alguém pode imaginar que a Constituição tenha só uma capacidade, seja só o texto dela, e não é. Né? Eu acho que por aí é que talvez haja alguma explicação. Da forma que eu vejo, Christian, e até foi isso que eu tentei estudar, né, e estou estudando até hoje, né, ao longo dos últimos 5, 6 anos, a Constituição tem um momento fundacional. Né? Eu acho que isso é inequívoco. A nossa tem um momento fundacional, 88, aquele processo de redemocratização, a criação desse momento dessa nova república, que ele é um momento de movimento social efervescente, ele é um momento de pluralismo alto, de discussão relevante sobre direitos de diferentes grupos silenciados ao longo do tempo. Mas a Assembleia Constituinte em si, pensando o processo de construção da Constituição, ela foi um momento talvez único até hoje, né, de um debate público envolvendo diferentes camadas de grupos sociais, inclusive os grupos conservadores, reacionários, que estavam lá com força. Quando a gente olha para esses grupos, né, minorias ou grupos vulneráveis em razão de gênero, de raça e tal, essa galera está lutando há muito tempo, né, não é de ontem, né? Desde que o primeiro homem negro escravizado veio para o Brasil, tem disputa envolvendo raça, mulheres estão organizadas no Brasil desde pelo menos ali o começo do século XIX, enfim, essa galera existe há muito tempo. Mas a Constituição, em algum grau, talvez seja a primeira resposta relevante que se dá para esses grupos. Não para todos. Né? Se a gente olha para a Assembleia Constituinte, a participação, por exemplo, do chamado na época, hoje em dia é LGBTQIAPN+, na época era um movimento homossexual. O João Mascarenhas foi falar na Assembleia Constituinte, para ser ouvido nas audiências públicas, e não queriam deixar ele falar. Falava assim, não, isso daqui, aqui não tinha um deputado constituinte, agora me foge o nome dele, falando, isso daqui não é debate para constituinte, aqui é coisa séria. Vai ver esse pessoal que gosta de homem que se vestir de mulher se vestir de homem e falar aqui, isso daqui não pode acontecer. Tem um debate longo sobre se ele deveria falar ou não, ele acaba podendo falar, pedindo para incluírem lá no artigo 3º, inciso 4º, que proíbe todas as formas de discriminação, sim, a proibição de discriminação de orientação sexual. Entra numa subcomissão, esse texto chega a entrar, e isso cai. Toda essa parte de orientação sexual, sexualidade, isso é votado e derrubado na Constituinte desde o início, não é nem só lá no final, na sistematização, nem na votação em plenário. Então, assim, tem grupos que perdem na Constituinte, né? Tem grupos que perdem assim, de maneira clara na Constituinte, sim, que não conseguem entrar. Mas se a gente olha, por exemplo, para o movimento negro ou mulheres, a resposta é outra. Ou povos indígenas, quilombolas, a resposta é outra. Sim. Então, quilombola tem proteção específica no direito às terras,
O movimento negro perde muita coisa, não consegue colocar, por exemplo, cotas ou medidas reparatórias na Constituição, mas consegue colocar a criminalização do racismo, consegue colocar a necessidade de a escola tratar de todas as influências, né, de todos os grupos que influenciaram a formação do Brasil. Então, tem várias vitórias. A criminalização do racismo é a mais simbólica. E as mulheres, em vários momentos, né, têm proteções, pessoas com deficiência têm proteção no texto constitucional inteiro por força de uma mobilização social relevante. Então, esse momento fundacional, se a gente para ler o texto, né, como se o texto fosse a única coisa, ele já é um momento que aponta um progressismo. É claro que a gente também tem que ignorar os cartórios, né, que estão sendo protegidos lá no final da Constituição. A gente tem que selecionar o que é o núcleo. Né? A Constituição é um texto de conciliação, né, cara? É um texto de conciliação. E aí, o que eu penso é que esse momento, ele não esgota a Constituição. Quer dizer, claro. Mas ele já aponta um horizonte de possibilidades, um horizonte de vontades intergeracionais, né? Uma identidade, que é isso que eu chamo de identidade constitucional. O que você diria, não estou interrompendo não, quero que você fale assim, mas assim, porque isso pode vir na cabeça de alguém. O que você diria para alguém que fala que qualquer interpretação que exorbite, por exemplo, aquilo que foi desejado pelo Constituinte histórico, no dia 5 de outubro de 1988, que tudo que exorbita isso é ativismo judicial e não poderia ser concedido? Então, eu tenho algumas respostas para isso. Eu acho que a primeira é que é difícil definir a vontade do Constituinte, porque o Constituinte é uma abstração. O Constituinte era um bando de deputados e senadores que pensavam coisas muito diferentes entre si, que não tem uma vontade unívoca, então é difícil dizer o que ele pensava. Apesar de, claro, ter algumas coisas que apontam alguns horizontes. Assim, quando inventaram esse tipo de interpretação, é porque só tinha um. Exatamente. Que era Napoleão Bonaparte. Exatamente. Um legislador. Exatamente. Se eu tenho um legislador, tá ótimo. Aí amém de legisladores, eu desculpo. Mas não tem. A verdade é essa. Em segundo lugar, eu acho que na tese eu recuperei o Iering, que as pessoas... Aquele livrinho, né, a luta pelo direito, as pessoas deixaram ali no canto e tal, lendo o primeiro período, esquece depois. Mas é retomar a ideia de que o direito ele é fruto de lutas, né? E que a Constituição é fruto de lutas que acontecem depois que ela é colocada. E essas lutas são também interpretativas, né? Não existe um sentido unívoco para muita coisa que a Constituição diz. A Constituição diz, eu quero acabar com todas as formas de discriminação. E eu protejo a igualdade. Mas o que é igualdade? Se a gente pega, no começo do debate sobre cotas no Brasil, em 2001, 2002, na UERJ, quando se faz uma conferência interna da comunidade acadêmica para discutir se as cotas são compatíveis com a Constituição, os professores de direito, quase todos, se manifestam no sentido de que cotas violam a igualdade. A ortodoxia do direito era igualdade é igualdade perante a lei, cotas, que pena, mas infelizmente viola a Constituição. A gente pula 10 anos no tempo, e tem um texto, 10, 12 anos no tempo, tem um texto do Barroso que eu gosto de usar como um parâmetro de ortodoxia, né? Porque o Barroso ele representa um certo pensamento constitucional que circula e que, de alguma forma... Eu acho que ele foi o mais influente aí da... Exatamente, é o constitucionalismo mais... Exatamente. E o Barroso fala, não, cota, igualdade significa 3 coisas. Igualdade formal, igualdade material, igualdade como reconhecimento. Quer dizer, aquilo que era totalmente heterodoxo em 2001 vira ortodoxia constitucional no futuro. Então, essa ideia de uma Constituição estanque, que eu vou definir à luz de algum pensamento específico de 1988, ela não sustenta. Assim, a Constituição, ela é... Os americanos falam de uma Constituição viva, né? Mas mais do que living Constitution. The Living Constitution. Mas mais do que ela ser viva, não é que ela é viva. A comunidade política que a Constituição constitui é viva. Exatamente. E essa comunidade vai por meio de lutas, disputas internas, ela vai se reformando e tentando, que é essa ideia que, pelo menos para quem é apegado à Constituição, tentando avançar o projeto constitucional. Tem gente que tenta destruir o projeto constitucional, mas tem gente tentando avançar esse projeto. Eu até concebo que, para quem está do outro lado, ele vai interpretar diferentemente o que é um projeto, o que foi o projeto constitucional. Por isso que eu queria que você conta um pouco como é que você faz, como é que é esse mecanismo. Porque para mim você não precisa convencer, que eu já sou convencido. Mas assim, a sociedade muda. Eu interpreto assim, você tem um sentido de mudança histórica que é causada pelo desenvolvimento econômico, que muda o tipo de cultura política, sempre no sentido mais igualitário. A sociedade vai ficando mais igualitária, é natural que você vai reinterpretando
as leis originalmente no sentido mais igualitário. Mas como é que isso se dá do ponto de vista jurídico? Ok. Porque você está falando das lutas. Mas como é que é a fábrica de salsicha? Como é que você muda isso? Como você muda? Esse fenômeno ele é muito interessante, porque pensando nos grupos que você mencionou, né, a gente pode comparar como que o movimento negro fez e como que o movimento LGBT fez. Os dois, é claro que o movimento negro com um pouco mais de vitória na Constituinte, mas os dois tinham pautas que não foram adotadas expressamente na Constituição. O movimento negro, uma pauta de cotas, e o movimento LGBT, uma pauta de respeito aos direitos civis, igualdade, vedação de discriminação por orientação sexual. O movimento negro, ele avança uma série de pautas dele por meio de pegar a Constituição como ponto de partida, pegar aqueles princípios abstratos da Constituição como ponto de partida e entrar no debate político, né, por mobilização e tal, não sei o quê, e ganhar o legislativo. É assim que o movimento negro acaba avançando ao longo da década de 90 e 2000. Ganhando no poder legislativo, a edição de novas leis, então tem um diálogo entre essa parte dos movimentos sociais que se institucionalizam na legislação e essa mudança legislativa, ou às vezes executiva, né? O NB faz isso por portaria interna, mas essa mudança que vai cristalizando novos conceitos jurídicos, né? A lei que vai lá e diz que as cotas são possíveis, ela vai mudando, por sua vez, o próprio substrato social. Quer dizer, uma vez que eu crio as cotas, o ministro Barroso passa a dar aula, antes dele ser ministro, né? Sim, claro. Ele passa a dar aula para alunos negros. Né? E os alunos negros presentes em sala de aula fazem o ministro Barroso repensar. Afinal de contas, aquela igualdade que eu aprendi na década de 70, 80, faz sentido ainda esse conceito? E aí, por essas dinâmicas sociais, que são dinâmicas de disputa, de diálogo, do que quer que seja, aquela legislação, né, quer dizer, o movimento social que altera a legislação acaba influenciando a interpretação constitucional e o Supremo, que acaba sendo esse intérprete final, porém não final, né, mas esse intérprete que dá autoridade também jurídica para essas interpretações, ele convalida aquilo. Então, é um diálogo, é um processo que perpassa usar a Constituição como ponto de partida, ganhar um poder e transformar a dogmática jurídica, digamos assim, que é a caixa de ferramentas do direito. O movimento LGBT não consegue fazer isso, porque não tem como o movimento LGBT no Brasil, nos últimos 30 anos, 40 anos, ganhar espaço nos legislativos. Pelo menos eu desconheço um legislativo que acolha. Mas o que o movimento LGBT faz? Ele parte da Constituição e da igualdade, luta perdida. Mas ele pega essa ideia de igualdade ou de emancipação e ele vai ganhar nos direitos sociais. No lugar de tentar... Até se tenta reconhecer casamento civil, mas ele vai tentar ganhar nos direitos sociais pelo executivo. O executivo começa a reconhecer por meio do SUS, né, o combate ao HIV. Direito de herança. O SUS começa pelo HIV, pelo combate ao HIV e tal. Em paralelo, o movimento LGBT começa a ganhar o judiciário, que pelo reconhecimento de famílias, que não eram famílias, né, eram como se fossem sociedades. Então você pode ter uma padaria, ou você pode ter uma sociedade de fato com uma pessoa do mesmo sexo. Depois os juízes começam a declinar a competência para as varas de família, nessas discussões. Então se começa a reconhecer aqui e ali um direito de família. E no campo previdenciário, essa discussão também, porque você tem que resolver, né? Aquela pessoa morreu, vai ganhar pensão, não vai ganhar pensão. Então, o movimento negro ganha o legislativo e consolida uma interpretação a partir da lei, uma nova interpretação de igualdade desse projeto emancipatório. O movimento LGBT ganha o judiciário. E tanto ganha o judiciário que a primeira grande decisão que vai homogeneizar a situação é uma decisão do Supremo, de 2011, que passou debaixo do radar. Aquela decisão passa debaixo do radar. Ninguém estava olhando, ninguém esperava aquilo. Era um Supremo que ainda estava se colocando como nessa lógica, né, de interferir nessas discussões sociais. E consolida uma jurisprudência que já existia há 40 anos. Né? Porque começa nos anos 70, vai evoluindo nos 80, 90 Ou seja, não é um voluntarismo do Supremo, é que esse processo é um processo de formigueiro que vai subindo instância por instância. Até porque, Cris, até chegar lá. O Supremo de 2011 era um Supremo que tinha uma influência de Igreja Católica, de posições conservadoras. O Supremo vota, salvo engano, agora tenho dúvida se foi unanimidade, mas se não foi unanimidade, foi 10-1. Porque não sei se tinha algum voto vencido na época, de algum ministro que eventualmente sempre votasse vencido. Mas o Supremo titubeou ali. Mas isso eu não tenho informação concreta, né? Mas a gente olha para a forma como se cristaliza essa ideia, que é já de uma jurisprudência que vinha reconhecendo, o Supremo ele carimba.
né, algo que já vinha sendo reconhecido. Aliás, as decisões do Supremo, que a gente chama de ativista hoje, até algumas são de fato ativistas. Ativista no sentido de o Supremo dar a primeira palavra. Sim. Mas boa parte delas o Supremo deu uma última palavra. Né? Cotas o Supremo convalidou o que já existia. A questão do casamento ou da união estável e afetiva, o Supremo convalidou o que já existia. O racismo, antes de entrar nas discussões de cotas, né, o caso Elvanger, por exemplo, aquele primeiro grande caso que se condenou alguém pelo crime de racismo, o Supremo estava aplicando a legislação e os comandos constitucionais que já existiam antes. Então, muitos desses casos que são tidos como iluministas ou ativistas, o Supremo não estava chutando a bola pela primeira vez. Hoje em dia tem alguns que sim, mas muitos não. Então, essa ideia de voluntarismo do Supremo, ela às vezes não comunica, ou ela não se comunica com o fato de que o Supremo está olhando para uma sociedade que influencia ele e ele não vê como ele poderia dar uma resposta diferente para isso. Eu penso o seguinte, o caso do movimento LGBT ele é muito expressivo disso. Se a gente pensar, eu costumo dizer o seguinte, minorias LGBTQIAPN+, elas são minorias relativamente invisíveis. Nós estamos em todos os cantos, você não consegue saber. Você descobre, pode estar na sua casa, de quem está assistindo aí, tem alguém aí, você não sabe. E isso gera uma permeabilidade maior, uma capacidade de influenciar... Uma capilaridade. Uma capilaridade maior que permite influenciar também os espaços mais elitizados do poder. Né, que para outros grupos é mais difícil. Se a gente pegar povos indígenas, por exemplo, os debates atuais mostram que tem espaços em que alguns grupos não chegam. O movimento LGBT chega. E chega com essas pautas, que são pautas que parecem muito tranquilas, né? O casamento, vou só equiparar. Isso amplia a capacidade do judiciário agir em alguns pontos. Então, são estratégias, Christian. Eu não acho que tem estratégias fechadas de como que aquelas ideias que em 88 seriam talvez absurdas para muita gente, como que elas se cristalizam institucionalmente. Mas definitivamente isso envolve muita política no campo não institucional, ganhando espaços institucionais e transformando as ideias heterodoxas em termos constitucionais em ideias ortodoxas. Também, se você só tiver o discurso político, existe eu não diria judicialização, mas uma juridicização, né, transformar o discurso político em discurso jurídico técnico, que em algum grau parece ser relativamente parte desse processo de transformar em direito aquelas reivindicações sociais. E cá entre nós, isso não é de 88 para cá, isso sempre existiu. Onde tem Constituição, você tem luta já há 200 anos. Eu sou historiador constitucional, pelo amor de Deus, a gente vê isso no Império, a gente vê os negros, a gente vê mulheres, a gente vê o tempo inteiro gente usando os textos constitucionais para cá, para lá, usando a legislação para lutar. E às vezes de um lado e do outro, porque você também tem interpretações conservadoras da Constituição. Isso é muito claro, por exemplo, tanto no Império como na Primeira República. Você vê que tem interpretações que são divergentes. E isso era muito claro do ponto de vista político, numa época em que o Supremo Tribunal não tinha muita voz. Porque quem tinha que interpretar, às vezes, a Constituição de verdade, na última análise, eram os partidos, eram os políticos. Então, você tinha dois partidos, você tinha duas alas, uma conservadora, outra liberal, uma queria mudar a Constituição, outra não queria mudar a Constituição. Você tinha divergência sobre interpretação de habeas corpus, intervenção federal, estado de sítio. Aí a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, e hoje? Porque até pouco tempo atrás, quer dizer, 10 anos atrás, vamos botar 10 anos? 10 anos atrás, você tinha quase que uma unanimidade. Você não era nascido, você não vai lembrar, mas você tinha uma espécie de unanimidade de uma certa interpretação progressista da Constituição. Era quase impossível encontrar um constitucionalista que não fosse, digamos, progressista nesse sentido. Tá? Era praticamente um império. Você tinha uma divergência, como eu acho que ainda tem, a respeito da interpretação dos direitos sociais e do processo econômico. Porque essa via progressista também era uma via que também era anti-Estado, do ponto de vista econômico, e achava ou acha que você tem que flexibilizar os direitos sociais. Os direitos trabalhistas, sobretudo. Mas, de 10 anos para cá, a gente sabe que 10 ou 8 anos para cá começou a ter uma reviravolta. E a gente sabe que com o surgimento da extrema-direita, você passou a negar a nova república como um todo. Né? Tanto que você tem, enfim, essa aspiração, esse saudosismo do regime militar. Não é à toa. Então é um projeto que ele é
é antidemocrático, mas ele é anticonstitucional, para usar uma expressão muito velha. Ele é inconstitucional no atacado, não é nem no varejo, né? Ele é contra o regime e o regime identificado com essa. Então, às vezes você tenta fingir que não, então você vai ter aquele pessoal que vai para a porta do quartel pedir golpe de Estado, que intervenção militar. Aí, sei lá, o gabinete do ódio difunde, não pode dizer que é contra a Constituição, porque senão vai ter gente que vai querer fugir do golpe. Aí você vai dizer, queremos intervenção militar constitucional. Constitucional. Intervenção militar constitucional. Quer dizer, aí eu tô chegando num ponto que eu quero perguntar. Eu sempre quis saber o seguinte, desde 2017, pelo menos, a gente entrou numa crise constitucional. Sim. Não sei se nós ainda estamos nessa crise constitucional, eu acho que agora deu uma melhorada. Mas a gente teve uma crise constitucional braba. Em 2017, você teve gente editorial de jornal pedindo nova constituinte. E não é jornaleco, não, jornal respeitável, entendeu? E o governo Bolsonaro foi uma crise constitucional permanente. Todo dia tinha tentativa de grandes golpes, mas todo dia tinha microgolpes. Né? Acho que até eu brinquei na época, dizer que era o senhor, o golpe nosso de cada dia nos dá hoje, que todo dia tinha. Né? Mas, do ponto de vista da interpretação da Constituição, eu tive a impressão de que era um negócio muito complicado, que eles não estavam apostando em tentar desenvolver uma interpretação conservadora da Constituição. Né? Tanto que a tentativa de legitimar o golpe de Estado pela interpretação do artigo 142 é um negócio próximo não, é absolutamente ridículo. Né? Do ponto de vista jurídico, é um negócio hermenêutico inteiramente ridículo. O que eu queria te perguntar, você que está todo dia trabalhando com isso, já existem tentativas razoáveis ou racionais, que eu quero dizer assim, hermenêuticas de tentar criar uma interpretação conservadora da Constituição, ou não tem jeito? Essa Constituição tem um DNA absolutamente progressista e a única maneira de se livrar, digamos assim, dessa interpretação progressista é se livrando da Constituição. Christian, eu acho que não tem jeito. Assim, mas eu vou fazer algumas concessões. Acho que, pensando na ideia de uma Constituição que tem uma identidade própria, que é uma coisa schmittiana, né? Assim, a Constituição que se for alterada no nível substancial, ela é destruída. Schmittiana, referência ao jurista alemão Carl Schmitt, que publicou a maior parte da obra dele na década de 20 e 30, e que não era exatamente um democrata. E muito menos um liberal. Não era. Era um reaça. Era. Mas tinha algumas ideias que a gente pode trabalhar. Não, ele era um gênio. Mas era um gênio. Tem gênio reaça também. Mas era um reaça, exatamente. Que influenciou muito mal muita gente. Mas se a gente pensar essa lógica, né, de uma comunidade política constituída por uma Constituição e tal, é muito difícil. Tanto é difícil, como você bem falou, que é um projeto que ninguém pega, né? Você pegar a Constituição de 88 e transformá-la, eu não digo nem numa leitura conservadora. Uma leitura conservadora até pode eventualmente ser possível, ou leituras conservadoras podem ser possíveis com relação à Constituição. E elas foram feitas, né? Se a gente para pensar no que aconteceu em relação aos direitos trabalhistas de 2017 para cá, é um freio, né, na lógica expansiva de proteção do trabalhador na Constituição. Então, nesse campo, algumas leituras conservadoras são possíveis. Mas tomar a Constituição de 88 numa lógica inversa dessa lógica de uma erradicação da pobreza, de combate à discriminação, de promoção de direitos sociais, é muito difícil. O que existe? Existem essas leituras que são anticonstitucionais, eu prefiro até esse termo para demonstrar que é um ataque à Constituição, porque inconstitucional é só porque viola do ponto de vista de validade, né? Mas é anticonstitucional, essa tentativa de 142, nessas leituras muito porcamente feitas. Parênteses, o artigo 142 da Constituição é o artigo que regula o papel das Forças Armadas. Né? A gente sabe que a gente o governo Bolsonaro tentou fazer uma interpretação do artigo 142 que dava a ele um pseudo-direito como comandante em chefe das Forças Armadas, fechar o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Ponto, desculpa. Não tá de rodapé. Não, mas uma nota de rodapé é importante, porque tentaram interpretar o 142 como entregando um poder moderador para as Forças Armadas, um negócio que nunca ficou de pé, assim, de nenhuma forma, né? Tinha um autor, o Ives Gandra, que fica aparecendo o tempo todo aparecia o tempo todo para dizer, hoje em dia não diz mais, diz que não era... Ele diz que sim, diz que não, dependendo de quem entrevista, ele diz que sim. Exatamente. Mas isso, obviamente, assim, não é razoável, está no campo do que não é razoável. O que eu acho que existe, Christian, de movimento de leituras conservadoras sobre a Constituição? Eu acho que eles não acontecem no sentido de dizer que a Constituição não seja igualitária. Eu acho que ele acontece no sentido de dizer que a Constituição é igualitária, mas nós temos que nos submeter às possibilidades concretas da política e da vida.
Isso é consequencialismo? Isso é um pouco de consequencialismo, ou pragmatismo, ou essa análise econômica do direito. A verdade é que o direito como um todo, desde o direito processual, civil e tal, nos últimos 10 anos, são 10 anos mesmo, de 2015 para cá, houve uma apropriação que eu acho que ela não é muito bem feita, mas houve uma apropriação desses discursos de trazer o direito à economia, trazer o direito à negociação, mediação, numa lógica de que, olha, a Constituição ela tem uma textura aberta o suficiente para que muitas possibilidades aconteçam, né, muitas escolhas sejam feitas, e nós precisamos submeter essas decisões constitucionais àquela que seja o ótimo de Pareto, aquela que seja uma decisão econômica que faça sentido. Então a gente encontra coisas como, por exemplo, esse debate recente sobre povos indígenas, em que a Constituição tem uma decisão muito clara. A tese de que as terras dos povos indígenas, a tese do marco temporal, que é de que os povos indígenas só teriam direito às terras que eles efetivamente ocupavam em 5 de outubro de 88, era uma tese tipo um 4-2. Tá? Ela não é tão bizarra, ela não está tão distante do que é possível, mas ela não é uma tese que dialoga com a vontade original, com o que foi feito ao longo dos anos. Ela é uma tese realmente para destruir esse momento constitucional. O Supremo vai lá e diz que é inconstitucional o marco temporal, com algumas concessões. O Congresso afronta, e no lugar de impor a Constituição, e aí por razões também políticas, institucionais e tal, o Supremo instaura uma negociação. Né? Lógico que vamos negociar essa questão, porque senão o conflito nunca vai se resolver. É uma negociação entre quem está com a arma, né, e quem está com o alvo na testa. É basicamente isso, literalmente é isso que está acontecendo. Então, não é dizer a Constituição não protege os povos indígenas. É dizer, não, vamos efetivar essa Constituição, não na lógica do constitucionalismo da efetividade, que vai propor, né, dar a máxima normatividade para a Constituição, decisões que assegurem direitos, mas numa lógica de um constitucionalismo da negociação, da pacificação social, ou com essa imagem de pacificação social, um constitucionalismo que adia, né, a Constituição de acordo com o que for possível. Então, isso eu acho que acontece. Isso eu acho que está acontecendo no direito constitucional, sim. Essa tentativa de racionalizar o direito constitucional com uma lógica econômica que, às vezes, não dialoga nem com o econômico, nem com o direito constitucional. Isso já acontecia com relação aos direitos sociais. Você apontou isso bem, que era aquela discussão sobre, bem, a Constituição, ela assegura saúde. Mas é necessário que essa saúde seja assegurada de acordo com o que é possível, que é o princípio da reserva do possível. E aí, qual é o problema dessa tese? Né? Que é a tese, bem, o cobertor é curto. Se eu cobrir uma pessoa que pediu para ser internada, se eu cobrir essa pessoa, o pé fica descoberto, alguém que precisa de dinheiro no SUS não vai receber. Assim, a tese faz sentido, ela é intuitiva. Só que o que a gente percebe quando a gente olha para essa tese? Primeiro que essa tese foi construída, e aí é um problema do direito, né? Que ao mesmo tempo que é uma qualidade, às vezes é um problema. O direito sobrepõe a atividade acadêmica, de pesquisa, de construção de conceitos, com a atividade profissional do sistema de justiça. Então, essa é uma tese que você vai olhar, obviamente não é só dessas pessoas, mas é uma tese que ela é muito avalizada por advogados públicos. Uhum. Que, de certa forma, não digo que eles não eram... Sim, mas... não era má fé. Mas você trabalha de manhã defendendo que o Estado não tem que entregar. De noite, você acha que a tese é muito boa e você publica essa tese na forma de artigo. E aquilo vira meio que, olha, é isso, não dá para efetivar direito à saúde. E você deixa de lado uma série de outras questões que envolvem prioridade alocativa, que envolvem, enfim, uma lógica de expansividade dos direitos, enfim. Então, isso já existia antes, né? Essa lógica relativamente restritiva do que é possível fazer já existia. Só que eu acho que hoje ela está entrando para campos que são... Mas você não acha que tem duas circunstâncias diferentes aí? Porque eu tenho a impressão de que quando você desenvolveu esse princípio você aplicou para a economia esse tipo de princípio, da reserva do possível no campo da economia ou no campo da saúde, eu acho que tinha algumas razões. Era uma circunstância em que o Supremo se deixou convencer. A justiça se deixou convencer. Sim. De alguma maneira, porque você teve a penetração de princípio na época da globalização, quer dizer, do oba-oba da globalização. Isso. Uma coisa mais liberal, você teve a ideia de você tinha uma coisa mais ideológica mesmo ali. Né? O que está acontecendo hoje a respeito dessa questão dos índios, ou do orçamento, eu acho que é uma coisa diferente. É uma situação de que o Supremo percebe que eles fizeram um cálculo segundo o qual eles não têm força política para fazer cumprir os seus julgados. Ele não tem força política, né? E que isso ameaça a posição dele. Porque isso começou quando? Isso começou quando o Congresso começou a reagir contra a Lava Jato. Isso acho que foi no governo Temer.
Porque chegou um belo momento em que, eu não sei se foi o ministro Marco Aurélio que mandou prender o senador, e o presidente do Senado disse que não ia mandar prender, não. Ali foi um momento chave. Porque ali, assim, então, um Supremo que não tem como fazer cumprir suas decisões é o Supremo de frango. Não é o Supremo Tribunal. E eu não sei se, na verdade, o que está acontecendo hoje, que está ficando uma coisa esquisita, do ponto de vista constitucional, inclusive, é exatamente isso que você comentou agora, do Supremo ficar negociando a aplicabilidade das suas próprias decisões. Uhum. Eu concordo que tem esse aspecto do tribunal que não pode dar o passo errado e acontecer. Salvo engano, do Marco Aurélio, ele mandou destituir o Renan Calheiros. Acho que foi uma monocrática. Deve ter sido com isso. base naquela tese que o presidente da casa, ou na linha de sucessão, o que quer que fosse, não podia ter ninguém que estivesse respondendo a processo penal. Isso. Aí o Senado, aí o Supremo piscou, levou para o pleno. Exatamente. E aí eles e derrubaram a liminar. Foi exatamente isso. Eu acho que tem um aspecto, sim, em várias decisões que o Supremo está tomando, ou deixando de tomar, que envolve uma autopreservação institucional. Eu acho que não tem como fugir disso. O nosso cenário é diferente do cenário dos anos 90, que era mais uma lógica de composição com o governo, né? De você não... você conter um pouco as decisões. Eu acho que na década de 90 era composição, na década de 2000 virou... Vire-se, cumpra-se. Sim. Eu acho que teve, e aí, de repente, você teve essa crise na década passada, e você passou a ter um congresso conservador contrário, enfim, e aí agora você tem que compor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso se aplica a uma série de decisões, mas não explica outras. Então, em vez de olhar para... Eu acho que é só as politicamente mais sensíveis. Sim, né? Mas o meu ponto vai ser o seguinte, eu acho que não dá para ignorar, e o Supremo é muita gente, né? Mas não dá para ignorar que existe algo de autoconvencimento. Né? Existe algo que é autopreservação institucional, mas tem algo que é ideológico, digamos assim. Então, o Supremo que convalidou a reforma trabalhista em 2017, ele não convalidou porque achava que tinha risco de descumprir a decisão dele. Não. Ele convalidou porque ele... Eu concordo com você. Eu tô falando da questão dos indígenas, Sim. Nessa questão agora, ontem, a respeito do orçamento secreto, das emendas, entendeu? Que tá ficando uma coisa engraçada, porque parece que tá virando acima da Corte Constitucional, o Supremo virou um Conselho de Estado. Sim. Entendeu? Que ele é o imperador, aí ele chama os outros membros do Conselho de Estado. O Conselho de Estado tem 15 membros. Os 11 ministros do Supremo, o Procurador-Geral da República, o Presidente da República, o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado. E aí vocês vão discutir o que vocês... Os rumos do país, né? Até que ponto você pode cumprir ou não cumprir a própria decisão do Supremo. E aí ele preserva essa sua vocação que ele acha que tem de poder moderador. Antes era o poder moderador que tinha uma vocação, digamos, de vanguarda civilizatória. Agora não, é uma espécie de poder moderador político mesmo, que também tem uma maneira de preservar as suas próprias, suas próprias prerrogativas. Mas, desculpa... Estou querendo só dizer que são dois casos de razões diferentes que chegam ao mesmo... que produzem os mesmos fins. Exatamente. Eu só vou colocar um contraste que eu acho que é importante, que é o contraste entre a discussão sobre orçamento impositivo e povos indígenas. Que, enfim, tem muitas variáveis pelas quais as coisas aconteceram de maneira diferente. Mas no caso do orçamento impositivo, a base em que se instaurou essa ideia de negociação do que é possível fazer, enfim, de criação de outras estratégias, a base foi uma decisão do Flávio Dino. Quer dizer, o Supremo, ele suspendeu o que, na visão de um dos ministros, se considerava inconstitucional, criando um vácuo, digamos assim, para a negociação. No caso das terras de povos indígenas, foi diferente, porque a legislação, a lei de 2024, ela está vigente. Então, o conflito está instaurado de maneira em detrimento dos povos indígenas e a negociação, a tentativa, né, de estruturar esse conflito está posta. Então, enfim, tem muitas variáveis pelas quais um tem decisão, o outro não tem decisão, não é só uma questão de ver o Supremo como um coletivo, mas eu acho que, em algum grau, esse fenômeno de negociação, por mais que ele possa envolver, sim, uma crise constitucional procedimental, né, de como que o nosso sistema de governo está funcionando, por mais que ele possa envolver isso, possa envolver um Supremo com medo das decisões não serem cumpridas, pode envolver também certas visões menos progressistas da Constituição que contrastam com outras coisas, porque as pautas são diferentes. Eu acho que é muito importante pensar, o Supremo, muito progressista, é muito diferente decidir sobre casamento de pessoas do mesmo sexo e sobre acesso a banheiros. O mesmo Supremo, quase o mesmo Supremo que disse que, olha, não tem dúvida nenhuma que pessoas do mesmo sexo podem casar, fez uma manobra processual que nunca se tinha visto no Supremo antes, para não julgar o direito de pessoas trans
de usarem o banheiro do gênero com as quais elas se identificam. O Supremo começou a julgar essa ação em 2015, depois de dizer que pessoas LGBT podem casar. O Supremo começou a julgar, o ministro Barroso deu um voto favorável, o ministro Fachin deu um voto favorável, o ministro Fux, salvo engano, pediu vista. O Supremo devolveu a vista 10 anos depois para dizer, não, pensando bem, isso aqui não é questão constitucional e o recurso extraordinário não foi julgado. Processualmente, tem lá a justificação, técnico, jurídica, mas processualmente isso é algo muito raro de se ver. O Supremo cancelou uma repercussão geral, que é uma questão processual, para não julgar um recurso de uma pauta que o Supremo, 5 anos atrás, disse que era super importante, quando criminalizou a homofobia. Pois é, o que aconteceu? O que aconteceu? Tem coisa em que o Supremo não entra. E eu entendo que tem... E essa pauta é uma pauta que envolve dois... Deixou de entrar. Eu acho que essa pauta envolve as duas coisas. Que é o receio da represália institucional, se o Supremo dissesse hoje ia virar uma coisa nas redes sociais, de um lado, mas também é uma outra pauta, com a qual o Supremo lida de outra forma. Então, se envolve redistribuição de terra, se envolve redistribuição de renda, se envolve direito trabalhista, a gente eventualmente tem um Supremo com alguns ministros apontando para um lado, outros para o outro. Se envolve pautas mais comportamentais ou que não entram na casa de ninguém, né? Porque duas pessoas se casarem são do mesmo sexo, você não vê todo dia. Agora, se entra uma mulher trans no banheiro, sim, é como se estivesse invadindo o seu espaço. Então, é um outro Supremo. Então, a leitura que eu tenho é que aquele consenso progressista desapareceu. Mas, digamos assim, a maioria do Supremo continua sendo progressista, só que você tem uma coisa muito engraçada. Você tem um Supremo que é liberal, você tem um liberal no sentido político. Sim. Liberal-democrata, digamos assim. Você tem um governo que é de centro-esquerda e você tem um Congresso que é de direita. Então, cada poder, na verdade, é dominado por uma maioria ideologicamente diferente. E o Supremo tenta sobreviver, não digo, mas assim, tenta boiar e se adaptar a essa circunstância nova, né? Não, isso com certeza. Isso com certeza. E assim, não dá para ignorar que é um tribunal que ao longo de 4 anos, ou talvez 3, né? Porque no começo o tribunal tentou conciliar com o governo Bolsonaro, mas ao longo de 3 anos sofreu ameaça concreta, claro, de ser fechado, os ministros com ameaças pessoais. Então, não dá para ignorar que existe realmente esse risco pessoal e institucional para o Supremo. Mas essa leitura, né, de que o Supremo é puramente ativista, progressista, comunista, esquerdista, etc., é uma leitura muito distante do que efetivamente... Não, isso aí é... Isso daí tá fora do razoável, né? Não, isso é besterol. Conta outra coisinha para mim aqui. Você é um autor desse manual de educação jurídica antirracista aqui. Editora Contra a Corrente. Ouvi dizer que é muito boa essa editora. Publica bons livros. Aí eu pergunto o seguinte, assim, quais seriam os fundamentos dessa abordagem? Como eles se diferenciariam do ensino jurídico atual? Christian, a gente parte da premissa, e eu falo a gente porque somos 3 autores, né? O Adilson Moreira, sim, o Felipe Almeida e eu. São 2 premissas, na verdade. A primeira premissa é que a sala de aula das faculdades de direito, sejam públicas, sejam privadas, nos últimos 20 anos, 30 anos, se transformaram substancialmente. Assim, as pessoas estão fazendo o curso de direito hoje que não faziam 30 anos atrás. Nas públicas, muito por conta das cotas, nas privadas, por conta da expansão das faculdades de direito, FIES, ProUni, etc. Então, a gente tem, efetivamente, hoje em dia, alunos negros, muitos deles pobres, em sala de aula, e a sala de aula não se transformou para responder a determinados... não só particularidades desses alunos, né, determinadas relações de poder que surgem nesses momentos, mas também aos anseios dessas pessoas. E isso eu vi acontecer na UERJ. Né? Como aluno? Como aluno. Conta aí. Como aluno e como professor. Né? Tá. Se pegar minha formação na UERJ... Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Antes mesmo de chegar, eu estava pensando nisso. Quais são as transformações que você viu? E depois conta... Do livro. Mas acho que eu vi. Tem a ver com isso. Tem a ver. Enfim... No fim do dia, o livro é uma mistura também de experiências dos 3 autores, né? O Adilson e o Felipe estudaram na UFMG e eu na UERJ. Na UERJ, eu tendo a dizer que tem 3 momentos. Eu ainda vou estudar isso a fundo, mas a experiência pessoal, eu vejo 3 momentos, ou talvez 4, na política de cotas. Tem um primeiro momento em que alunos negros sempre houve na UERJ, mas era 3, 4, 5% dos alunos, a política de cotas aumenta esse número de alunos. 2003... na prática. Tem um primeiro momento que os alunos ingressam, e eles ingressam numa lógica ainda de será que esse é meu lugar?
né? É uma lógica de ter uma certa dúvida, um certo desconforto de estar ali. As pessoas são muito diferentes. Eu estou no mesmo momento com uma pessoa muito rica que tem 5 gerações que tem doutorado, e aquele aluno que é o primeiro da família a ter faculdade, não tem uma sensação de pertencimento. Existe um segundo momento, e eu estou falando da faculdade de Direito da UERJ, né? Sim. Que é a minha experiência. Existe um segundo momento que os alunos, eles começam a entender que aquele lugar é o lugar deles. E isso começa a gerar certos embates. Por exemplo, tem uma história, o direito da UERJ sempre teve a história de que a UERJ entrava em greve, mas o direito não. O direito sempre continuava e tal, não aderia. Isso sempre foi realidade, não importa se o professor era progressista, conservador, todo mundo continuava, era uma coisa normal. E tem uma certa greve que acontece já no que eu considero esse segundo momento histórico, em que professores progressistas falaram, gente, como sempre, continuamos. E os alunos começaram a falar, continuamos? Não. Vocês não são a favor de direitos fundamentais? Eu não consigo vir para a UERJ. Enfim, porque era greve misturada com suspensão de passe livre, umas coisas assim. E aí o aluno falou assim, olha, se está em greve, eu não tenho passe livre, eu não consigo chegar. Se está em greve, não tem restaurante universitário, eu não consigo comer. E isso começa a alterar as dinâmicas, né, da sala de aula. Né, que os alunos começam a se impor em termos de reivindicação. E num terceiro momento, que é o que eu vejo mais ou menos agora, os alunos negros, cotistas ou não, eles começam a perceber uma distância muito grande entre o que eles estão estudando e seja os interesses que eles têm de começar a discutir raça dentro de sala de aula, seja a experiência que eles têm. Uma aula de inviolabilidade do domicílio em 2001 era uma aula de chegar e falar assim, olha, diz a Constituição que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo ingressar antes do nascer e depois do pôr do sol, salvo com mandado judicial. Aí o aluno levanta a mão e fala assim, olha, professor, lá na minha casa não é assim. Lá na minha casa a polícia entra quando quiser. E aí o professor fica assim, mas a Constituição diz... Mas isso é um caso de inefetividade constitucional. Exatamente. Aqui, enfim, tem uma distância entre a realidade e a normatividade, enfim. É exatamente isso. Então, o aluno começa a convidar, ou exigir, né, mas vamos colocar numa lógica dialógica, né, começa a convidar a mudança na forma de pensar a própria disciplina, o que a disciplina faz e tal. O Felipe Almeida, o autor desse livro, ele comentou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Direito civil a gente estuda enfiteuse, que é um negócio que existe, mas não existe mais. O Código Civil proíbe novas, laudêmio, aquisição da propriedade por acessão, umas coisas assim. E a gente não estuda, eu pelo menos não estudei. E cai na prova de juiz qual é a natureza jurídica da sepultura. Sabe o que a gente não estuda? Direito de laje. Quando ele falou isso, eu falei, caramba, a gente não estuda direito de laje. Que, em tese, do ponto de vista de direitos reais, é uma coisa muito mais verdadeira do que títulos de crédito, alguns. Você sabe que no final da década de 80 tinha muito mapa do Rio de Janeiro onde as favelas não existiam? Não sabia. Eu lembro. Eu sei que teve um esforço nos anos 2000, que é recente, né? Pra remapear. Mas eu tô falando assim, porque você tinha uma percepção, provavelmente, eu tô pensando retrospectivamente, quando eu era garoto, em que, na verdade, um dia aquilo ali ia sumir. As pessoas que estão ali iam sumir, elas iam para outro lugar qualquer, entendeu? Então você não precisa botar ali, porque a expectativa, o horizonte era de que aquilo ia sumir, por bem ou por mal. E não sumiu, né? Assim como os alunos não sumiram. Exato. Então, eu acho que a premissa que, enfim, a premissa número 1 é, então, que a gente tem um grupo de alunos, os negros e os brancos, né? Todos os nossos alunos, que precisam, que têm reivindicações ou que estão chegando num mundo com conflitos, que eles precisam ser capazes de resolver e a sala de aula precisa se transformar. A sala de aula, a disciplina, a estrutura, a bibliografia, tudo isso tem que se transformar em algum grau. E a segunda premissa é que nem todo mundo sabe como fazer. O tempo todo alguém me pergunta assim, Wallace, como é que eu faço para discutir raça? É um assunto que as pessoas nem sempre têm a tranquilidade de entrar, né? O conforto de entrar, tem muito medo de errar, muito medo de fazer uma coisa... Ou não sabe, ou pensa assim, não, mas direito processual, o que direito processual tem a ver com raça? Então deixa para lá. O livro acaba sendo uma agenda, né? Uma proposta de como enfrentar isso, como tratar de raça dentro de sala de aula e como tratar de raça dentro do direito. Daí já misturando as respostas, né? Porque aí eu vi a minha experiência foi, desde como aluno até como professor, o ERJ, o FRJ, eu mesmo me ver pensando como que eu trago esse debate para dentro de sala de aula. Eu mesmo procurava, os americanos fizeram isso com a Critical Race Theory e tal, mas a gente mesmo tem algumas dúvidas de como trazer, será que cabe em tudo, onde é que cabe e tal. Então, com essa visão, essa certa experiência, a gente sentou para escrever como que nós achamos que é possível
criar uma educação jurídica que seja comprometida com o combate ao racismo e se aplica, enfim, para outras questões, né? Mas principalmente com relação ao racismo. E ficou essa agenda, esse projeto de atuação. E está funcionando? Olha, o livro tá sendo lido. Se as pessoas estão aplicando, eu não sei. Mas o livro tem duas ou três ideias centrais. A primeira é tentar, ou três propostas centrais, né? A primeira é tentar formular um ensino jurídico que não parta daquela lógica de neutralidade, de objetividade ou de racionalidade do direito. Que ainda é uma realidade. E tem algumas disciplinas que são mais, algumas que são menos, né? Que você aprende o direito numa lógica descritiva que tenta racionalizar fenômenos jurídicos que não são puramente racionais, que são frutos também de interesses e tal, etc. Tentar fazer uma abordagem do direito de uma pegada crítica a partir de raça. Então, para dar um exemplo, né, a Constituição de 88 é uma Constituição mega progressista, maravilhosa, incrível, eu amo a Constituição de 88, mas você pega 88, vai ler os direitos trabalhistas, chega lá no final do artigo 7º e diz assim, tudo isso aqui vale, só não vale para empregada doméstica. E aí você fica, pô, por que não a empregada doméstica, né? Um amigo uma vez até falou, Wallace, a nossa crise de 2013 tem muitos fatores, mas não esquece que em 2013 a gente falou que empregada doméstica tinha que ter direitos trabalhistas também. E o que tinha de matéria na Folha, na TV, para dizer que isso ia acabar com o Brasil e tal, não está no gibi. Então, olhar para esses fenômenos, né, que eventualmente um professor de direito do trabalho ia falar assim, não, porque o trabalho doméstico, como ele é muito próximo, muito informal, isso exige afastar, pegar essa e falar, olha, pode ter essa explicação racional, mas tem outras explicações aqui que a gente precisa entender, para entender por que esse direito opera dessa forma. Ainda que você vá aplicar no tribunal, ainda que você vá ser um aplicador do direito, você vai entender por que esse negócio é assim. Então, a primeira coisa é uma abordagem crítica. A segunda ideia é trazer isso para dentro dos debates, ou melhor, transformar a sala de aula, é uma coisa meio Bell Hooks, Paulo Freire, aquela lógica de pensar uma lógica de ensino que não seja... Porque o direito, ele é um ensino bancário por excelência. O professor chega a dar uma palestra, explica o que os romanos diziam sobre o direito de propriedade, aquela coisa pandectista, né? O direito civil, ele tem 2000 anos. Aquela coisa assim, eu explico o que ele é, eu vou embora e saio de sala. Você tentar criar uma sala de aula em que... Bancário? Bancário. Vamos dizer coimbrão. Hã? Bancário eu achei engraçado, que tá de banco. O cara você tá no banco, tá no outro banco. Não, a lógica do bancário é a lógica, eu chego, deposito. Entendi. Eu deposito. Eu digo assim, aqui está o direito. Aí no final do semestre, eu aplico uma prova que eu puxo o extrato, para ver se o que eu depositei está na sua cabeça. Bem, entendi. Então, essa lógica, não tem diálogo em sala de aula. Então, tentar pensar instrumentos, a gente coloca algumas ideias, né, de pensar instrumentos que gerem uma reflexão e uma construção do direito. Né? Eu sou professor na UERJ, na FGV, a FGV tem esse projeto há muito tempo de tentar trazer uma metodologia mais participativa e a gente percebe a diferença de um aluno que efetivamente tenta trabalhar a dogmática a partir de casos, a partir de uma reflexão em que o aluno passa a ser também um construtor do conhecimento, e aquele outro modelo mais tradicional, que às vezes entrega conteúdo, mas não torna o aluno capaz de lidar com aquelas complexidades. Então, de um lado, racializar o debate. De outro lado, criar uma sala de aula em que os conflitos vão aparecer, mas que você vai lidar com esses conflitos. E, por fim, repensar, de fato, a dogmática jurídica. Então, a gente tem um capítulo que é assim, como que eu racializo o direito penal, o direito processual, o direito constitucional, o direito do trabalho. E a gente vai dando pistas, porque eu sou constitucionalista, eu não sou claro, a professora de trabalho, mas a gente dá pistas para como que essas diferentes disciplinas podem ser abordadas. E aí a gente entrega o bastão para quem pegar esse manual para tentar ler e tentar aplicar em sala de aula. E tá vendendo, que é o mais importante. Tá vendendo. Até onde eu sei, tá vendendo bem. Muito bom. Vou fazer uma outra pergunta para você. Como é que você vê... Isso não é bem, não sei se é muito a tua área, né? Mas assim, eu tenho um filho de 10 anos de idade. Uhum. Aí um dia ele vai querer fazer faculdade e tal. Eu não sei o que ele vai querer fazer da vida. Mas eu queria que ele fizesse direito. Uhum. Não sei, enfim. Mas eu ouço muito assim, não vai ter emprego para advogado no futuro por causa da inteligência artificial. Uhum. E aí outro dia, eu tenho ouvido muito também, enfim, existe uma fascinação por tecnologia, pela última tecnologia, tudo...
eu não quero ser cruel com os meus colegas juízes. Quer dizer, são bacharéis, que fizeram concurso. Mas, assim, muitos deles têm a lógica de ganhar o máximo e trabalhar o mínimo. Então, tem uma coisa assim do tipo, inteligência artificial, ótimo, não vou precisar mais fazer sentença, decisão, não sei o quê. E eu falo isso que eu trabalhei no tribunal. Eu até brinquei uma vez, vou contar rapidamente essa história que é engraçada, que era assim. Eu estava no tribunal quando inventaram o antigo artigo 557 do Código de Processo Civil velho, que dizia que o desembargador podia negar seguimento ao recurso. Foi a primeira vez que apareceu esse troço. Então a brincadeira é que a gente agora ia reduzir o trabalho. Então a gente ia fazer um modelo de negativa de seguimento que era assim. Trata-se de recurso interposto pela parte vencida e resignada com a decisão ACO. Ou podia ser um modelo para acórdão também. Houve contra-razões. É o relatório. A edição era assim, ó. O recurso não merece ser provido. O recurso pode ser agravo, pode ser. O recurso não merece ser provido, eis que o recorrente não tem razão. Ponto. Razão pela qual deve seguimento ao recurso. Entendeu? Você não acha que a inteligência artificial, de repente, como é que tá esse negócio, cara? Olha, de fato... Vai ter emprego, não vai ter emprego, tá dando certo, tá dando errado. Eu vou falar primeiro com o chapéu do advogado, né? Tá. Que eu acho que, assim, isso que você mencionou, que a inteligência artificial pode fazer também, já é feito nos tribunais, né? Quer dizer, modelos de decisão. Acho que a gente tem que pensar que a justiça é massificada. Sim. Não dá pra gente fugir do fato de que as demandas são iguais, as temerárias e as não temerárias. Então, em algum grau, tecnologia em geral, seja ela inteligência artificial, alguma outra tecnologia, eu acho que ela é essencial, porque o juiz, isso eu ouço muito dos meus colegas juízes, o juiz hoje, em larga medida, ele é um gestor da sua vara. Ele é um gestor do cartório. Porque é impossível que ele analise com detalhe, então ele faz uma gestão do trabalho. Que, eventualmente, a inteligência artificial não vai reduzir o trabalho, porque, bem aplicada, ela vai envolver algum tipo de trabalho humano para checar se, de fato, ela entendeu bem. Mas ela pode, é um potencial, né? Ela pode, eventualmente, abrir espaço para uma prestação jurisdicional mais adequada nos casos em que ela não seria aplicável, nos casos, efetivamente, que fogem ao que é repetitivo. Mas gera uma série de problemas, né? Como que você sabe o que é repetitivo ou não? Então, hoje em dia, uma preocupação relevante, eu sei que o ministro Barroso está querendo aplicar, né, modelos e robôs, etc. Uma preocupação, a mais relevante é transparência na regulação dessas inteligências artificiais. O que elas podem fazer? Quer dizer, vão fazer decisão? Como que eu conheço a lógica de funcionamento delas para eu poder impugnar, né? Para eu poder gerar algum tipo de controle social daquele negócio. Em algum grau, eu acho que é um tanto inescapável que ela vá ser aplicada, dada essa massificação. Eu tenho questões. Como advogado, a minha principal questão é que eu gosto de despachar os meus casos. Então, assim, o conceito de não poder falar com o juiz... mas o juiz detesta despachar com advogado. Alguns não gostam. Eu gosto de falar. O conceito de não poder despachar com o juiz me é problemático. Mas colocando o chapéu do professor... Em algum grau, isso pode contribuir para um sistema mais isonômico. No sentido de que casos iguais sejam tratados iguais, pensando que a inteligência artificial parte de padrões para dar determinadas conclusões. Dito isso, que padrões são esses? Isso gera um outro problema. Para pegar a discussão que a gente teve ainda há pouco, se a gente pensar a aplicação de inteligência artificial para julgar casos criminais, e aí tem muito estudo nos Estados Unidos, alguns no Brasil já, mostram que a inteligência artificial ela pega o padrão e ela aplica. Então isso significa que muitas vezes ela vai reproduzir determinadas discriminações raciais, sociais, que a jurisprudência está cheia. Então tem um risco. Não sei se ela vai ser pior do que o próprio sujeito, a pessoa física. Ela não vai ser pior, ela vai ser tão ruim quanto. O que é ruim de qualquer... Mas não usá-la também não necessariamente vai ser tão ruim. Então esse é um ótimo ponto. E tem casos em que é impossível mesmo aplicar a inteligência artificial. Sei lá, você tem um processo, sei lá, de indenização porque o sujeito... um ônibus atropelou alguém, você tem que ter uma assentada de 50 testemunhas no processo. Alguém tem que ler aquele negócio todo e formar um juízo. Alguém tem que ler. É isso. O meu receio, antigamente a gente dizia que... antigamente, né? Ainda hoje tem essas brincadeiras, né? De que
estagiários julgam petições de outros estagiários e fica tudo uma coisa assim, estagiários julgando, é o sistema de justiça de estagiários. O meu receio é virar um sistema de justiça de robôs, né? Tem um robô que faz a petição, o robô que julga, o robô que julga o recurso. Então, assim, eu tenho alguma preocupação com inteligência artificial no judiciário. No final, ninguém sabe o que foi que se julgou. O que foi que se julgou. Então, acho que, assim, transparência é o ponto central. Porque tem esse oba-oba agora da inteligência artificial, todo mundo gosta, né? O conceito é muito bom. Tem um robô para fazer o trabalho, para resumir as coisas para mim e tal. Mas ainda não está claro que o ChatGPT seja capaz de fazer uma boa petição em português, por exemplo, ou uma boa decisão em português. Isso não está claro. E se a gente correr demais e adotar essas tecnologias muito cedo, aí eu acho que pode ter um problema. Agora, eu acho que o seu filho vai ter trabalho para fazer. O que eu sinto? Eu sinto que a parcela massificada do direito, muito de direito do consumidor, muito de direito previdenciário, muito de direito... Enfim, todos eles têm partes complexas, né? Mas aquilo que é massificado, eu acho que isso tende, de fato, a ceder para a inteligência artificial, como hoje já cede, assim, para uma inteligência artificial mecânica, né? Porque assim como você fazia lá o modelão, tem um advogado que só troca autor por autora, né? E aí, enfim... Sim, era burrice natural. Exato, era um não pensamento, né? Você é realmente um mecânico. Não, mas eu estou de acordo com você, mas eu me lembro que eu mesmo no tribunal, quando eu trabalhei no tribunal foi uma coisa interessante, porque eu peguei a massificação. Sim. A explosão judicial, sei lá, quando eu comecei a trabalhar, tinha, sei lá, apelação até número 2.000, 3.000, e quando eu fui embora tinha 20.000. O número explodiu em, sei lá, 8 anos. E eu tinha vários modelos de caso mesmo. Que era esse, que você tinha que pegar o modelo X, isso aqui, em vez de eu precisar fazer. Mas tem algumas utilidades. Por exemplo, o que eu sei, eu não estudei a fundo, mas o Victor, que é o sistema de inteligência artificial do STF... Vitor Nunes Leal? Vitor Nunes Leal, exatamente. Coitado do Vitor Nunes Leal. Ele tem um desenho, isso que me explicou foi uma juíza federal, Isabela Ferrari. Ele tem o seguinte desenho, ele faz análise de se o recurso tem... as condições para ser julgado, né? Que se ele preenche os requisitos pressupostos recursais. E ele faz o seguinte, se preencher, ele dá o ok. Se ele não preencher, ele não diz que não preenche, ele diz que é inconclusivo e remete para uma pessoa. Ah, interessante. Aí eu acho que faz sentido. Quer dizer, para essa checagem de se está de acordo com a jurisprudência, né? Se parece estar de acordo, ou se o recurso deve seguir, eu acho que isso faz muito sentido. O que não faz sentido é você rejeitar direito com base em inteligência artificial, porque isso pode gerar um problema no sistema de justiça como um todo. Bom, a gente fica com muitas das coisas novas, mas o fato é que, aos poucos, elas vão se... Né, as coisas vão se acomodando. Né? Sim. Mas em sala Sempre de aula assim. eu virei mesopotâmico, assim. Em sala de aula eu sou fenício. Não ponho trabalho pra casa porque as pessoas usam ChatGPT. Não. Como professor também, eu tô consciente disso. Você vai ter, agora acabou o trabalho em casa. Porque essa coisa com a pandemia, você se habituou a deixar todo mundo fazer coisa em casa. Agora não, agora vai ter que ser papel, lápis e borracha. Primeiro dia de aula eu vejo alguns alunos com notebook e falo assim, gente, primeira coisa, fecha o notebook. Eles já ficam desesperados. Não, acabou esse negócio. Outro dia eu tive uma conversa sobre ChatGPT. Eu acho que até eles podem fazer isso tudo, mas a prova... Não, a prova é a mão, papel, a mão. Não, mas então, eu tô virando antigo fenício mesmo, que eu tô querendo evitar. Eu falo assim, olha, agora é o momento de vocês não ficarem no WhatsApp, que vocês acham que estão vendo o WhatsApp e me vendo ao mesmo tempo. Vocês não vão, vocês vão abaixar o computador. Mas assim, em sala de aula eu ainda sou muito receoso com... Apesar de eu ter visto, eu já vi 1 milhão de treinamentos sobre o uso de ChatGPT em sala de aula. E parece que é muito promissor. Mas enquanto eu não entender, eu vou deixar o meu modelo Rapaz, eu sou tão tecnológico que agora eu fiquei 2 semanas no México como professor visitante do Colégio do México. Rapaz, eu aprendi a fazer, sabe o quê? O quê? PowerPoint. Não precisa, a inteligência artificial tá fazendo já. Não, agora eu sei passar os slides. Não de essa coisa boboca de botar que... Senão, se for texto, o cara olha pro slide e não olha pra você. Não é pra botar imagens. Sim. Pra botar imagem. Foi um grande progresso na minha vida. Mas agora, sério... Bom, isso era verdade. Mas a gente também tá usando. Eu também tô aprendendo. Eu usei muito ChatGPT pra passar pro espanhol. Sim. Pra resumir texto. Sim, resumir texto. Funciona que é uma beleza. Aquele texto que você não sabe se você quer ler, né? E você coloca ali no ChatGPT, ele diz quais são as ideias centrais. Eu acho que tem muita utilidade pra muita coisa. Você não pode duvidar do que ele tá dizendo. Você tem que duvidar do que ele tá dizendo. Não pode, porque senão ele vai mentir. Você fala assim, tem certeza? Ele diz, não, na verdade, ele isso assim, 2 mais 2 é igual a... Quanto é mais 2 mais 2? 2 mais 2 é igual a 4. Tem certeza? Não, tem razão, 2 mais 2 é igual a 5. É verdade, isso é verdade. O papo tá ótimo, mas vamos ter que encerrar esse episódio de Diálogos com a Inteligência, é uma pena. Wallace, querido, obrigado.
ter vindo aqui, rapaz, aceitar esse convite para falar sobre esses temas fantásticos, porque isso não é mole, né? Nem falar de interpretação constitucional, antirracismo, inteligência artificial. Agora tem a parte que eu vou ter que reclamar de você, eu tenho uma queixa. Você não escreveu ainda para Insight Inteligência, cara. Isso aqui é o fim da picada. Vou resolver isso pra ontem. Isso. Não pode usar o chat Não GPT. vou usar o chat GPT. Não pode usar Pode o deixar, chat não vou GPT, usar. Entendeu? Mas, bom, você não vai encontrar os artigos dele, por enquanto, mas vai encontrar os livros. Está aqui de novo fazendo propaganda. Estão aqui os 3 livros. Mas a melhor editora é essa aqui. Entendeu? E tem outros artigos sobre direito constitucional, sobre esses assuntos na revista. Tem mais de 1000 artigos, você já sabe. Você que é nosso freguês já sabe disso. Então, aliás, é um bom momento, inclusive, para lembrar que a publicação também possui um acordo de cooperação com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, com os BRICS Policy Center da PUC-Rio e com a FGV, da qual você é professor e eu também. Se você não quer perder nenhuma novidade da inteligência do meio, você pode nos acompanhar nas redes sociais e assinar nossas newsletters. É isso, gente. Nos vemos no próximo domingo. E não se esqueçam, da vida não se leva a nada. Vamos sorrir e dialogar. Eu tenho uma enorme admiração pelo canal, é por onde eu me informo. Eu aposto muito no streaming. É rápido, direto ao ponto. Poder ter uma newsletter que vem com conteúdo curado, que tem não só fatos e dados, mas também opinião, visão, ajuda a formar o raciocínio crítico que a gente precisa para continuar à frente, continuar liderando processos e pessoas dentro das empresas. Não tem como começar o dia sem ler o e-mail, né? O e-mail é ponto de partida do meu dia, né? Pegar uma caneca de café, sentar, abrir o e-mail, abrir o e-mail do meio e me informar. Eu sempre andei no transporte público no Rio de Janeiro, então o e-mail era a melhor forma de me informar durante a manhã, de saber todas as notícias nacionais e internacionais. É um veículo democrático, onde as informações são passadas com seriedade e veracidade. Quem não segue o e-mail ainda, eu recomendo, sou super fã e espero que vocês sigam fazendo esse trabalho de trazer um lugar diferente, um ponto de vista diferente.